De 15 de março a 7 de abril, nós teremos o movimento retrógrado de Mercúrio. E muita gente fica empolvorosa. Meu Deus, Mercúrio retrógrado acabou minha vida. Bom, não é bem assim, né, gente? Muita gente cria uma coisa de terrorismo a respeito de Mercúrio retrógrado, mas não é bem assim a coisa. Obviamente, a gente sente um pouco mais os efeitos de Mercúrio retrógrado, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina e no nosso cotidiano, porque Mercúrio rege o signo de Virgem, e o signo de Virgem tem a ver com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Então a gente sente um pouquinho mais, mas ele não é nenhum monstro, ok? E nesse vídeo eu vou falar sobre essa temporada que é um pouco longa e vai pegar 2 signos, o signo de Áries e o signo de Peixes, e vou falar bastante sobre o simbolismo de Mercúrio. Arremato isso no final, fazendo um fechamento, para que a gente possa refletir sobre esse momento, né? Esse momento de Mercúrio retrógrado, que vai ser um pouco longo e pegando 2 signos, a gente precisa pensar, né, a respeito da simbologia. Vou falar um pouquinho da mitologia de Mercúrio, para que a gente possa ter um pouquinho mais de conhecimento aqui, tá bom? Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com runas, baralho cigano e tarô, tá? Sejam bem-vindos ao canal. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me sigam também nas outras redes sociais, onde eu posto outros tipos de material, como o TikTok e o Instagram. Ok, então vamos começar falando um pouquinho desse cara. Quem é Mercúrio? Mercúrio é o deus romano equivalente ao Hermes grego, ao deus Hermes grego, né? Ele foi de início muito associado com rebanhos, tá? Era um deus de pastoreio, ok? E sempre foi considerado companheiro dos homens, porque era um deus que gostava de se misturar com os humanos, vamos dizer assim, tá? Então ele não era de ficar muito no Olimpo, não. Ele gostava de estar entre os humanos. Então torna esse Deus muito próximo de nós, seres humanos, tá? Né? Tanto que ele tem características ambivalentes muito acentuadas, tá? Não que os outros deuses não tenham, mas ele tem características muito acentuadas, tá? Era o deus considerado padroeiro dos viajantes, tanto que se faziam oferendas para ele, né, nas estradas, porque ele era o guardião dos caminhos. Então, os comerciantes que viajavam, quem trabalhava viajando, quem era andarilho também, gostava de viajar, de caminhar, fazia essas oferendas a esse deus. Se colocavam pedras, né, formando lá uma espécie de totem para este deus, ok? Porque ele era um deus literalmente considerado o deus dos ganhos inesperados. Então, muitos comerciantes e muitos viajantes pediam por lucro para este deus, porque ele é o deus associado a trocas, a interação, logo ao comércio, né? E também para agradecer, pedir bons lucros e também agradecer aquilo que eles ganhavam, né, as bênçãos desse Deus. Então eles colocavam pedras à beira dos caminhos em homenagem a Hermes e para fazerem boas viagens também, Hermes Mercúrio. Esse é um deus representado também segurando um caduceu. Esse caduceu ele pode representar, era um objeto mágico, tá? Que tinha o poder de transportar almas. Para a psicologia analítica, ele é considerado um psicopompo. O psicopompo é o guia de almas. Então, em vários mitos, Hermes aparece a pedido de Zeus, né, transportando a alma dos seres humanos ou para o Hades, ou tirando a alma dos humanos do Hades, ou, né, de Plutão, do reino de Plutão, como se fosse uma espécie de salvador e de guia, tá, para outras vidas, para outros níveis. Era o único Deus capaz de transitar nos 3 níveis, né, tanto no Olimpo quanto na Terra, quanto no mundo de Plutão, Hades, tá? Era o único que tinha livre acesso a isso, que o transforma em grande amigo das nossas almas. Ele é o nosso grande amigo, ele é o nosso condutor, né? Então esse seria esse amigo que você pede essa ajuda, né?
para compreender coisas das quais você não está entendendo e que está no reino das almas, tá? E ele também era tido como deus das ciências ocultas, do ocultismo, que nada mais é que um conhecimento do mundo invisível. O que seria o conhecimento do mundo invisível? O conhecimento do inconsciente, daquilo que a gente não vê, né? Por isso, e ele conseguia traduzir, ele é o Deus associado à tradução, vamos dizer assim, da simbologia, né, do inconsciente. Porque o inconsciente, ele se comunica conosco através de uma linguagem simbólica, como, por exemplo, a dos sonhos, né, que é uma linguagem que não é a nossa diária, é uma linguagem simbólica, tá? Além disso, tem um mito de quando ele nasceu, ele já saiu das fraldas andando e ele roubou um rebanho que era do seu irmão mais velho, Apolo, tá? Ele roubou esse rebanho e aí ele se tornou então um símbolo de ardil, de astúcia, inteligência, criatividade, porque ele criou a lira de Apolo, a lira que Apolo toca foi ele que criou. E por isso ele também passa a ser o padroeiro dos ladrões, tá? Então percebam que dualidade forte a dele. Ele é padroeiro dos comerciantes, dos viajantes, da inteligência, da astúcia, do ardil e também das trapaças, né? Sendo associado então também aos ladrões, né? Então ele é um deus considerado também como trickster. O que significa o trickster? É o trapaceiro, né? Então esse é um aspecto muito humano nosso, a gente tem esses aspectos ambivalentes em nós, né? Ao mesmo tempo que a gente pode usar a nossa inteligência, a nossa capacidade racional para criar coisas muito boas, para comunicar coisas muito boas, a gente pode passar a perna no outro, a gente pode mentir, e isso tem associação com esse arquétipo, tá? Então ele era o senhor dos viajantes, dos caminhos, ele guardava os caminhos, então para transitar pelos caminhos devia-se oferecer algo a Mercúrio, Hermes, deus dos andarilhos, da velocidade principalmente, porque ele tinha sandálias aladas, sandálias nos pés que tinham asas, tá? E ele conseguia se transportar de forma muito veloz. E tinha também a capacidade de andar nas trevas, né? Essas sandálias aladas, mágicas, tinham essa capacidade. Então ele conseguia transitar em todos os reinos devido a essa capacidade de velocidade e de enxergar nas trevas, tá? Vamos lá. Então, Hermes, como ele era conhecido como deus do ocultismo, das ciências ocultas, na alquimia, e ele era muito exaltado também, né? O conhecimento de Hermes era passado para os iniciados. O que seriam os iniciados, né? Nas ciências ocultas e na magia, né? Além de ser o senhor da comunicação, ele era o comunicador, né? O mensageiro dos deuses. Em termos práticos, seriam esses aspectos do inconsciente. Quem teve contato já com o inconsciente, com as mensagens, com as sincronicidades, né? A gente pode talvez perceber as sincronicidades como mágica, mas na verdade ela não é mágica, ela é só a comunicação do inconsciente com você através de uma linguagem simbólica, que pode ser a sincronicidade e que pode ser também o sonho, tá? Os iniciados seriam essas pessoas que hoje a gente pode dizer que entrou em contato com essa linguagem, com esse inconsciente e teve esse conhecimento, que não é um conhecimento racional. Então, se a gente pensar no conhecimento de Hermes, né, até por ele ser um guia de almas, né, fazendo com que as almas descessem até o mundo dos mortos, o mundo de Hades, Plutão, né, seria aquele que entrou em contato com as suas sombras, com os seus complexos, né, e obteve esse conhecimento de como é esse funcionamento interno nosso, tá? Mas Hermes, então, pode ser considerado não um deus guerreiro, um deus que luta, mas até um anti-herói, né? E nós, seres humanos, a gente tem essas características também de anti-herói em nós. Na astrologia, ele rege o signo de Mercúrio,
Como eu já disse, o Mercúrio, perdão, ele rege o signo de Gêmeos. Mercúrio está retrógrado, não estou conseguindo falar direito. O signo de Gêmeos e o signo de Virgem. No signo de Gêmeos a gente tem muito forte a questão da comunicação. Ele era o comunicador dos deuses, então para mandar mensagem para os deuses, os homens ofertavam coisas a Mercúrio. E também os deuses mandavam as mensagens através de Mercúrio. E Virgem, que é um signo associado à rotina, ao trabalho rotineiro, aquele dia a dia, tá? Então, por isso, o impacto de Mercúrio retrógrado é sentido de uma forma um pouquinho mais intensa, porque ele tem essa conexão ali com o ser humano, né? Que tem mais de humano em nós. E o que tem mais de humano em nós? A nossa comunicação e a nossa capacidade de reflexão. Mercúrio tem muito a ver com a capacidade de refletir sobre as situações, e isso é bastante humano. Vamos falar sobre a retrogradação? Pois bem, o que é retrogradação? Retrogradação é um fenômeno que não existe, tá? O planeta está andando para trás, mas não é de verdade, o planeta não anda para trás, ele tem a sua órbita, ele continua a sua órbita, mas a partir da perspectiva da Terra, tem-se a impressão que ele está andando para trás, tá? E Mercúrio fica retrógrado várias vezes ao ano, porque ele está muito próximo da órbita do Sol, ele está muito próximo do Sol, ok? Tanto que, para a astrologia, num mapa astral, Mercúrio está ou no mesmo signo solar da pessoa, ou um signo antes, ou um signo depois. Na sua órbita, não é muito distante do Sol. Ele vai ficar de 15 de março, já entrou em retrogradação, fica até 7 de abril. Ele começa sua retrogradação no signo de Áries, volta até Peixes, caminhando para trás, vou pôr entre aspas, e depois ele volta ao seu movimento direto. A gente tem um período grandinho até de Mercúrio retrógrado e incide sobre muitas mudanças, algumas delas inesperadas. A gente está numa semana entre eclipses e essa retrogradação acontece numa semana entre eclipses, trazendo mudanças e coisas inesperadas que podem acontecer. Gente, tem muitos astrólogos aqui, por aí, né, colocando terror. Nossa, 2 eclipses, o mês de março é tenebroso, mais Mercúrio retrógrado. Não, gente, calma, né? O que a gente pode ter são coisas inesperadas. Algumas coisas inesperadas boas, outras coisas inesperadas que não são tão boas, né? E isso faz parte da vida. A gente tem coisas muito positivas e coisas negativas que acontecem o tempo todo conosco. Então, vamos com calma. Só vamos tentar entender o período, né? Relaxar, respirar e viver este momento lindo, ok? Quando um planeta ele tá retrógrado, tá? Simbolicamente, as funções daquele planeta voltam para trás, entre aspas, elas recuam. O que seria esse movimento? Então, seria um movimento da gente rever, reavaliar, reconsiderar e até refazer coisas, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter as funções mercuriais aqui sendo revisadas, revistas, ok? O que isso significa? A nossa comunicação. Então, por exemplo, retomar conversas. Talvez algumas pessoas entrem em contato do passado, ou você entre em contato com pessoas do passado, para ter conversas de assuntos que você achava que estavam resolvidos. De repente, você acha que algo foi bem resolvido com alguém ou com alguma situação e não está ainda bem resolvido. Mercúrio retrógrado vai trazer isso. Ah, tá tudo muito bem resolvido com o meu passado, então você não vai ter problema nenhum, tá? Agora, se tiver coisas que não foram bem esclarecidas com alguém, com alguma situação, ou com você mesmo, tá? Por exemplo, alguma coisa ligada a um complexo, alguma situação do seu inconsciente, o nosso mensageiro, o nosso psicopompo vai voltar para trás e vai resgatar, porque ele está a serviço do self, né? Mercúrio está a serviço do Sol, né? Para a astrologia, o Sol nada mais é do que a nossa força vital, o centro
né, que organiza todos os planetas. Os planetas todos giram ao redor do Sol, né? Então vamos dizer que ele é o centro organizador. Então, nesse caso, ele está a serviço desse Sol, ele está a serviço da nossa essência, da nossa consciência. Então ele vai voltar para trás para pegar informações necessárias que a gente precisa para hoje, para agora, para a gente transformar a nossa consciência, tá? Como ele é o senhor dos caminhos e dos movimentos, tá? Pode ser que a gente sinta, assim, coisas. Eu não vou entrar no clichê de... Ai, comunicação, a gente tem que ter cuidado com a nossa comunicação, maus entendidos, tá? Porque isso a gente já sabe. Questões com tecnologia, que a gente já sabe que pode acontecer, tá? E também uma desacelerada de comércio, isso é muito comum de acontecer em períodos de retrogradação de venda, de negociações. Tem que sim tomar cuidado quando você vai fazer uma venda ou comprar alguma coisa, tá? Obviamente a gente tem que rever 2 vezes. Mas, como ele é o senhor dos movimentos e dos caminhos, a gente vai rever as nossas rotas, né? Então vamos aproveitar esse momento para a gente olhar todo o nosso caminho. Onde você está agora, né? Você está aqui, por quê? Né? Aí você revê o caminho que você tomou. Olha, não tá legal a vida que eu quero, não era isso bem que eu queria de repente na minha vida profissional. Mas qual foi o caminho que você percorreu para chegar até aqui? Então talvez você esteja num caminho que não seja o seu. Lembra que ele está a serviço do Sol, ele está a serviço do Self, tá? Então a gente rever nossas rotas. Eu tô caminhando por esse caminho, mas será que é isso que eu quero mesmo? Será que isso tem a ver comigo? Tá? Para psicologia, né, para quem faz análise, psicoterapia, algumas questões inconscientes podem voltar. Tem muita gente que quando eu estou atendendo, às vezes a pessoa volta e fala assim: poxa vida, achei que esse assunto estava bem resolvido, sei lá, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha tia, com o papagaio. E Mercúrio, quando Mercúrio está em retrogradação, isso é muito comum de acontecer, é mais comum, isso acontece quase sempre, é muito comum isso acontecer dentro do setting analítico. No entanto, dentro da retrogradação de Mercúrio, alguns assuntos que a gente achou que estava bem resolvido, né? Podem voltar, tá bom? Se você está em terapia, então já fica aqui um alertinha para você. Agora eu vou falar dos signos, tá? Mercúrio vai ficar retrógrado em Áries e vai voltar para Peixes. A gente precisa muito falar sobre isso. Por quê? Áries é o primeiro signo da roda zodiacal. Peixes é o último, tá? Então ele vai ficar entre o primeiro e vai voltar para o último, para os fins, né? O que isso em termos simbólicos vem nos dizer? Que para a gente iniciar um novo ciclo, para a gente iniciar um novo caminho de vida, percorrer uma nova rota, a gente tem que fechar um ciclo, ok? A gente vai precisar voltar para o passado antes de seguir em frente. Findar alguma coisa que você acha que morreu, mas não morreu. E findar esse ciclo. Então, situações antigas que não estão resolvidas podem voltar. Relacionamentos, sejam afetivos, de amizade, de parceria, de trabalho, podem voltar. Pessoas ou situações iguais à do passado. Pode ser que aquela pessoa não volte, mas uma situação de trabalho que você já viveu, uma situação com um chefe, uma situação familiar, até um familiar que você tinha pendências, sim, talvez a coisa retorne, tá? Em Peixes, é legal a gente usar a nossa intuição. Peixes não é Mercúrio em Peixes não usa da racionalidade. É um signo extremamente intuitivo e sensível. Que sensibilidade é essa? De captar os movimentos, o que tá rolando, qual que é o movimento aqui, tá? E a gente usar toda a nossa sensibilidade para captar o que está vindo numa percepção mais intuitiva da coisa, para a gente refazer as nossas rotas. E aí sim, quando ele voltar para Áries, a gente colocar em prática, tá? Peixes é o último signo, tá? Então, a gente vai se despedir, talvez, de velhas crenças, velhos hábitos, velhas dinâmicas inconscientes e emocionais, porque é um signo de água. Então, é legal você prestar atenção nos seus sonhos, quando Mercúrio voltar para Peixes.
É legal você rever antigos padrões de situações que você já viveu que podem estar voltando. Então a gente tem que afinar a nossa linha de comunicação aí mais intuitiva com a gente mesmo e com o mundo, tá? Ouvir essas mensagens, né? Peixes é um signo de água e todo signo de água tem conexão com a nossa alma, tá? Em peixes é hora da gente abrir espaço aí pra gente ouvir o que a nossa alma quer. Quais são os desejos da nossa alma? De repente o seu ego, porque assim, Áries é o signo do ego, do eu. Peixes é o signo do inconsciente, da alma, né? Então talvez o seu ego não esteja fazendo ou esteja na rota daquilo que a sua alma queira. Quando Mercúrio estiver em peixes, muito possivelmente a gente tenha que fazer algum sacrifício. Peixes é o signo do sacrifício. Que sacrifício, Ellen? Algum sacrifício do ego, que o ego entende como um sacrifício, abrir mão de algo. Pode ser uma crença, pode ser um hábito, tá? Pode ser um relacionamento? Pode. Pode ser um trabalho? Pode. Isso vai depender do seu mapa e da sua vida como um todo, né? Pra gente abrir espaço para um novo ciclo e ter coragem de iniciar esse novo ciclo, tá? Então, Mercúrio, esse período de Mercúrio retrógrado é momento da gente voltar atrás, se arrepender. Talvez algumas pessoas se arrependam. Pegar outra rota, ouvir a sua intuição, né? Não deixem de escutar a intuição nesse período. Talvez oferecer uma segunda chance. Uma segunda chance para você mesmo, uma segunda chance para alguém. Essa segunda pode ser alguém de um relacionamento afetivo, alguma amizade, algum familiar, tá? Mas alguém aí que seja importante para você, tá? Isso tudo se estiver alinhado com a sua alma, tá? Com aquilo que a sua alma quer, com o seu self, com a sua totalidade, com a totalidade do seu ser, né? Então conversar com a sua alma, com o mais profundo do seu ser, né? Não com o ego, mas com o mais profundo do seu ser, né? Porque o ego, ele tem um planejamento, a gente planeja o tempo todo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas talvez a sua alma queira outra coisa, ok? Então é a hora da gente ouvi-la, é a oportunidade da gente se reconectar, né, com o mais profundo do nosso ser. Pessoal, esse vídeo se estendeu bastante, mas eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.